Olá, eu sou Cláudio Silva, nascido na cidade de Avaré, estado de São Paulo. Sou sambista, compositor, pesquisador e fundador do Panela do Samba. O que mais? Várias outras atividades. Sou produtor, agente cultural na cidade de Sorocaba. Aliás, resido em Sorocaba desde 2000 e estou aqui para falar de um projeto chamado Desde que o Samba é Silva, de minha autoria. Essa ideia Desde que o Samba é Silva não é da minha história, não é Cláudio Silva, não é. Mas também eu posso dizer a vocês que a minha história também se enquadra e se encaixa muito dentro desses predicados, dentro desse conteúdo que eu vou apresentar para vocês, como se fosse uma videoaula da história do samba e das benfeitorias de um grande artista, digamos assim, uma grande referência do samba, e que deixou para nós um dos maiores legados. Podemos falar de diversos compositores de sobrenome Silva, podemos falar de Bezerra, podemos falar do senhor, que também tinha no seu sobrenome a palavra Silva. Mas não, eu quero falar aqui de um compositor que nos deu de presente, junto com uma gama de compositores ali do bairro do Estácio, chamado Ismael Silva. E dele, é através desse pequeno recorte, porque em pouco tempo não dá para falar tanto assim da vida e obra de Ismael. Ismael deixou um legado assim vasto para nossa cultura e principalmente para a música popular brasileira, mas nós vamos tentar fazer apenas assim um recorte para vocês entenderem a importância do legado desse artista, o quão ele foi importante nos dando de presente essa divisão rítmica que nós temos até os dias de hoje, que partiu da ideia dele. Ele mesmo sempre dizia sempre em todas as suas entrevistas, e principalmente as suas obras também, né? Dividir ela em duas partes, dividir esse legado em duas partes é a coisa mais importante. Então eu vou falar do Ismael, que nos deu essa referência do bumbum praticum-blum, brugurundum, que é a divisão rítmica do samba até os dias de hoje, saindo ali do machichado para o samba mais atualizado e suas ramificações, também até chegarmos no conteúdo histórico de racismo, de discriminação e do sofrimento que esse grande artista sofreu ao longo da sua vida, mesmo sendo essa personalidade quão importante para a nossa arte. Para a arte de matriz africana, para a arte afrodescendente, para a arte afro-brasileira. Ismael, esse grande sambista, iniciamos apresentando a vocês esse baluarte do samba, nascido na cidade de Niterói no ano de 1905, no bairro de Jurujuba, em Niterói, no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Niterói, onde eu recebi a condecoração com muita honra do príncipe Dom Alexandre de comendador de samba. Então, o Ismael, no dia 14 de setembro de 1905, o filho do seu Benjamin com a dona Emília, nasceu ali em Niterói, e posteriormente, com a morte do seu Benjamin, seu pai, a família mudou-se para o estado para o Rio de Janeiro, não para o estado, para a cidade do Rio de Janeiro. E precisamente ali, no bairro do Estácio, berço da malandragem, ali, pequena África. E nos anos 30 ele se destacava, mas
Retrocedendo antes dos anos 30, no ano de 1928, Ismael teve, junto com toda a rapaziada do Estácio, que eu vou citar o nome daqui a pouco, Bide Marçal, Alcebiades Barcelos, inventor do surdo, do tamborim, ele inventava ali o conceito do que seria hoje escola de samba. Por isso ele tinha o pseudônimo, por isso eles eram chamados de professores do samba. Todo ali o povo do Estácio, Brancura, Baiaco, eles eram chamados de os professores do samba, porque eles inventaram esse modelo, porque ali tinha uma escola no bairro do Estácio, e eles queriam implementar um modelo como se fosse uma escola, mais uma escola de samba. Então, para vocês entenderem a importância do Ismael Silva nesse contexto, antigamente, no tempo do senhor, Pixinguinha, os Oito Batutas, e vários outros, o samba ele era machichado, né? Eu não vou bater aqui o pandeiro, porque se eu for bater o pandeiro, além de fazer um barulho danado, também vai estourar o áudio do vídeo. Então eu vou bater na palma da mão aqui, ó, como era feito antigamente. Assim, ó. Pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam. O chefe da polícia pelo telefone mandou avisar. Esse machixe que eu cantei, do Donga, que é um dos compositores do Donga, é um machixe que foi gravado e considerado aí por todos os críticos como o primeiro samba gravado. Eu não concordo. Eu acho que o primeiro samba gravado foi um lundu de Xisto Bahia, chamado Isto é Bom. Mas a história conta que é o primeiro samba gravado ali em 1916. E esse era o que nós chamávamos de samba naquela época. E o Ismael, junto com todo o povo do Estácio, com toda aquela rapaziada do Estácio, mas o Ismael diz muito. Olha, quem teve a ideia fui eu. Ele sempre fala. Pelo telefone mandou me avisar. O que foi? Que na Carioca tem uma boleta para se jogar. Já imaginaram um agrupamento carnavalesco na rua, andando, cantando pelo telefone, samba? Chefe da Antoninho, tem que andar assim. Andar assim, de acordo com o ritmo, né? Então eu sentia que não havia, comecei a notar, cheguei à conclusão de que precisava transformar. Daí a transformação, olha que diferença grande, hein? Que diferença, hein? Tumbo! Nem tudo que se diz se faz, eu digo e serei capaz. E ficou esse estilo. Inclusive, ele reivindica para si o termo escola de samba, porque havia perto do Estácio a escola normal. Então ele dizia, nós somos os professores do samba. Então a partir daí surgiu esse termo escola de samba, e a primeira escola de samba, Deixa Falar, fundada em 1928, tem o Ismael entre seus fundadores. Quando chegava alguém contando, olha, sabe que o Salgueiro falou isso assim, deixa falar, vamos falar. Eles têm que respeitar. Aqui é que é, a escola de samba é aqui, porque daqui é que saem os professores da escola normal. Chamamos de o bumbum praticumbru burgurundum. E agora sim, já que não faz tanto barulho, eu vou pegar uma das invenções do Alcebiades Barcelos e vou fazer um ritmo aqui para vocês entenderem, né? Aqui, ó. Esse era o ritmo. Aqui eu tô fazendo no tamborim, certo? Esse teleco-teco, esse bumbum praticumbru gurundum, que o povo do Estácio trouxe, já era para quê? Para deixar o povo mais solto, para sair aquele ziriguidum, para não ficar num sistema de marcha, mudando assim a divisão rítmica do samba.
Aí, para vocês terem uma ideia da importância disso, no ano de 1929, o grande Cartola já reivindicava para Mangueira o título de inventor desse movimento. Sérgio Cabral, não o filho, o pai, que era um pesquisador também, compositor. Sérgio Cabral foi buscar nas suas pesquisas e descobriu que, sim, o Cartola ele já traria aquele movimento de samba na Mangueira, porém em abril de 1929 e não em 28. E tinha também um pessoal lá da Portela, um pessoal ali daquela região da Portela, de Oswaldo Cruz, que reivindicava também que tinha criado esse movimento em 1926, mas na verdade não existia. Quem criou esse movimento foi o povo do Estácio. É importante frisar isso, porque tem muita gente que não sabe essa divisão. E até os dias de hoje, por isso o nome do projeto, Desde que Samba é Silva. Muita coisa, muitas dessas situações até os dias de hoje acontecem. Alguém que traz uma diferença, porque ninguém inventou a roda, mas alguém que muda alguma coisa aqui, uma coisa ali, quer a patente, quer ter essa prerrogativa de ter feito algo diferente. Mas a boa verdade, nua e crua, é que Ismael, junto com o povo do Estácio, em 1928, criou essa divisão rítmica que deu origem ao nosso samba até os dias de hoje. Inclusive, politicamente, Getúlio Vargas implementou como patrimônio imaterial, como o nosso principal patrimônio cultural, porque o Brasil até então não tinha nem uma vertente cultural para ser apresentada ao mundo, certo? E isso aconteceu através do grande Ismael Silva, filho de seu Benjamin com a dona Emília. O Ismael era uma pessoa tão à frente do seu tempo que a dona Emília pedia a ele que fosse procurar um emprego para ganhar dinheiro e ajudar a família preta, família paupérrima, então precisava de ajuda para ajudar a cuidar dos irmãos e tal. E o Ismael, já um visionário naquela época, ele saía para procurar emprego, mas na verdade ele foi escola. Ele queria estudar, ele queria aprender. Ismael era um homem muito polido, intelectual, à frente do seu tempo e fora dos padrões daquela época para os negros, né? Para os filhos de escravizados que não tiveram uma política pública pós-abolição, essa abolição muito bem, entre aspas, né? Então ele procurou emprego e conseguiu uma escola, se matriculou nessa escola, né? No ano de 1912, numa escola pública, e no ano de 1916 ele entrou para o Liceu de Artes e Ofícios, num curso técnico. Então vocês vejam que o Ismael era realmente uma pessoa que poderia fazer a diferença para tudo isso. E com tudo isso, ele também sofreu muito preconceito, muita discriminação, porque se nos dias de hoje, desde que Samba é Silva, existe o racismo e o preconceito, então vocês imaginem naquela época, não é? Um martírio sem igual, vou largar você de mão com razão, para me livrar do mal. Ou então você pode chegar naquele samba dele chamado Se Você Jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas eu não posso deixar também de mencionar a importância e a tristeza do Ismael por ser naquela época um intelectual negro, uma pessoa letrada, muito polida, com um vocabulário impecável. Não era uma coisa normal para todos, como ele falava. A entonação do Ismael era algo fascinante, não é normal para tanto. Ele gostava de falar de forma muito polida, porque era uma época muito glamurosa, né?
ali na Lapa, no Café Compadre, no Café Nice, ao lado do Noel Rosa, ao lado, assim, de grandes compositores daquela época. Mas nem tudo era um glamour, nem tudo foram flores para Ismael. E aí nós vamos passar para essa outra etapa muito triste, para mostrar para vocês o quanto, até os dias de hoje, ainda vivenciamos o racismo estrutural, o preconceito estrutural, que quando alguém negro, alguém preto se destaca, é feita uma coisa triste, que é apagar sua memória, da memória das pessoas a benfeitoria que ele fez, apagar sua história, simplesmente varrer, mesmo sabendo que é impossível, porque quem conhece de música, quem conhece da história, não perde, mas deveria ter isso como um legado, uma coisa não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, porque o carnaval, essa divisão rítmica do samba, ela é propagada no Brasil inteiro, ela é propagada em São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, Sudeste, Nordeste. E eu vou utilizar aqui de um texto do Ramiro Costa, que apesar de ter sido o criador da primeira escola de samba, deixa eu falar, o Ismael Silva, ele passa por uma dificuldade gigantesca. E aí, sem dinheiro para comprar os ingressos, para poder entrar no carnaval, aquele carnaval que ele mesmo tinha. Então, para finalizar, eu vou ler um texto para vocês, finalizando essa parte do vídeo e da videoaula sobre essa história do Ismael Silva. Vem a parte triste, a parte do preconceito, a parte das dificuldades, a parte da falta do poder público para com ele. E eu vou ler um texto do Ramiro Costa e fazer além do texto, fazer umas considerações finais. Então, Ramiro Costa diz no texto, criado ao lado da turma do Estácio, da primeira escola de samba do país, a Deixa Falar, Ismael Silva passou por maus bocados para ver a criação de perto. Sem dinheiro para comprar ingresso, que então na época custava 8.000 cruzeiros, ele não teve condição para assistir a passagem das agremiações no Carnaval de 1965. O compositor fez um apelo à Secretaria de Turismo para ter o direito de acompanhar de perto os desfiles. O pedido nem foi considerado. Em 1975, Ismael Silva virou enredo da escola de samba Canarinhos da Engenhoca, da cidade de Niterói. No mesmo ano, ganhou dos órgãos públicos 2 ingressos nas cadeiras cativas para ver os desfiles através de uma lei estadual. Mas no carnaval seguinte, Ismael, aos seus 70 anos, foi barrado por funcionários da instituição que administrava o evento, quando tentava chegar no camarote e ocupar o seu lugar devido e merecido. Vou abrir aspas para a fala do Ismael Silva. Nem sequer me deixaram falar. Nem sequer me deixaram falar com o pessoal da imprensa, que podia ter explicado tudo. Fui humilhado, tive que me retirar como se fosse um marginal. No meu caso, por exemplo, mesmo quem não me conhece, vê logo que não se trata de um delinquente. Não ofereço perigo algum, caminho com dificuldades. Fecho aspas, desabafou Ismael Silva ao jornal O Globo na época. A convite do diário, o poeta do Estácio voltou no dia seguinte, na segunda-feira de carnaval,
para acompanhar os desfiles de blocos e ranchos. Só não foi impedido de entrar novamente após a insistência do repórter, que explicava ao segurança quem era o senhor de Bengala, no caso Ismael Silva. Ismael entrou e foi cumprimentado por Paulinho da Viola, um dos jurados do concurso de rancho. Ficou ali durante 2 horas e depois pediu para ir embora. Estava emocionado. Para tentar contornar esse episódio, foram entregues 2 ingressos de arquibancada para os desfiles do ano seguinte, mas o Ismael recusou. Não pisaria mais naquele palco. Morreu em 1978, desgostoso com aquele mundo que ele mesmo ajudou a criar. Para vocês verem como nem sempre aquilo que você dedica uma vida em prol daquela arte, daquela cultura, em prol de uma ancestralidade, em prol de um legado, nem sempre o poder público vai reconhecer isso. E o desgosto do Ismael fica muito latente quando ele recusa voltar naquele espaço que ele mesmo ajudou a criar. Então eu encerro aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que essa videoaula, que esse recorte do samba, recorte da história do samba, recorte da música popular brasileira, esse recorte de um povo, filho de um povo escravizado, seja de grande valia para vocês. Qualquer coisa deixarei aí as minhas redes sociais, estarei à disposição para qualquer esclarecimento. E me siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E meus agradecimentos. Até uma próxima.